é o Evangelho segundo Jesus, o Evangelho do amor que vem ao encontro da dor, da solidão, da angústia, que traz consolação. Hoje eu lerei no Salmo 88, literalmente um salmo que o lugar onde eu mais o li foi até hoje em Jerusalém, na casa do sumo sacerdote Caifás, que é uma ruína de natureza arqueológica inquestionável por todos os grandes arqueólogos de Israel até o dia de hoje. E há prisões, provavelmente prisões onde estiveram apóstolos como Pedro e João, os demais presos na casa do sumo sacerdote, prisão onde Jesus esteve preso uma noite inteira antes de ser entregue a Pilatos, e aonde tem uma cisterna profunda, cavada na rocha, que parece uma gota, uma lágrima funda na rocha. Em cima tem, obviamente, a boca sobre a qual eles baixavam os vasilhames para pegar água, para alimentar a casa do sumo sacerdote Caifás, aquele dos evangelhos, aquele do juízo de Jesus. Lá dentro daquela gota, daquela cisterna que virou um lugar de visitação, eu já li muitas vezes esse salmo, até porque o eco lá de dentro é extraordinariamente forte. Você fala baixinho, e aquilo ecoa. E muitas vezes eu li este salmo lá dentro para falar sobre solidão profunda, solidão de morte. E eu quero ler hoje para você e quero que você preste atenção, levando esse tema da solidão em consideração. Especialmente nesses dias, onde aqui comigo, assistindo-me agora, há uma quantidade indescritível, enorme de pessoas que não conseguiram levantar da cama. A gente, aquele peso enorme sobre o peito, tomando ar, quase que arrancando o ar do nada para respirar. Gente para quem a vida aparentemente acabou, gente que perdeu todo o oxigênio do ser, que é a esperança, todo o sangue do viver, que é a fé, toda a pulsão para continuar, que é a esperança do amor. Gente para quem não há mais nada. É com você que eu estou falando. Você para quem não há mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma. É assim que diz: ó Senhor, Deus da minha salvação, de noite a noite toda e de dia o dia todo, eu resfolego o meu clamor a Ti. E imploro que chegue à Tua presença a minha angústia, a minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao clamor da minha aflição de ser.
pois a minha alma está farta de males, de maldades. Eu não aguento mais. A minha vida já se avizinha da morte, seja porque a morte venha na minha direção, seja porque eu vou na direção da morte, ou seja porque tudo à minha volta não me fala de vida, só me fala de morte. Eu me sinto contado entre aqueles que baixam a cova. Eu entrei num estado de contagem regressiva da minha existência. Cada dia não é um dia a mais para nada, é só um dia a menos para tudo. Eu sou como um homem sem forças, como uma mulher fragilizada na sua essência, como um ser humano sem energia nenhuma, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte, que são jogados antecipadamente na sepultura, porque já não se tem nenhuma esperança para eles, no meio de uma epidemia, de uma calamidade ou mesmo de uma guerra. Assim sou eu. Fui dado como morto e jogado na sepultura aberta. Desses dos quais já não te lembras, porque parece que só te importas com quem está bem, forte e com saúde. Me tornei como esses que já são desamparados das tuas mãos, visto como aqueles que tu largaste. Assim sou eu visto, assim sou eu contado, é assim que eu me sinto no meu desamparo. Puseste-me na mais profunda cova, e como todo deprimido, tudo que ele sente parece ser definitivo, final, inescapável. E como todo deprimido, parece que toda a sensação de depressão lhe foi imposta por Deus. E também para todo deprimido, a impressão que dá é que a sua condição foi designada por Deus mesmo. A transferência da angústia para Deus é imediata. Puseste-me, tu, Deus, na mais profunda cova. Deus botou ele lá. Nos lugares tenebrosos, nos abismos me puseste. Como se tivesse sido uma perversa delicadeza de Deus encaixar o indivíduo naquela precisa agonia. Mas a alma não suporta a aflição, especialmente a alma crente, quando angustiada, transfere para Deus a causa da sua agonia e culpa o Eterno. E prossegue dizendo: sobre mim pesa a tua ira. Eu só estou assim mal porque tu estás pesando a mão sobre mim. Tu me abates com as tuas ondas. Tudo que acontece na vida ele atribui a Deus. E há uma espécie de manifestação sádica, divina, contra ele. É assim que os abismados e angustiados e deprimidos se sentem muitas vezes. Veja como a transferência para Deus na hora da angústia, da depressão e da depressão do crente, a transferência é total para Deus. Apartaste de mim os meus conhecidos. Não, cara, os teus conhecidos é que se apartaram de ti porque detestam ver gente frágil, doente, deprimida, angustiada. Eles são covardes mesmo, eles fogem. Mas o crente, na sua piedade lamurienta, acha que foi Deus que afastou dele os inimigos, os amigos.
Quando na realidade, os amigos é que são assim, eles gostam de ser amigos da tua prosperidade. Eles não sabem ser amigos da tua calamidade. Mas o angustiado atribui a Deus o acontecimento. Apartaste de mim os meus amigos conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Deus me fez objeto de abominação. Tem muita gente que me escreve, me fala, me pergunta, me aborda, sempre assim: por que Deus deixou isso acontecer comigo, pastor? Eu servia, eu andava com ele, agora olha o que ele fez comigo. Você sabe que é assim. Graças a Deus, pessoalmente, eu não tenho essa história para contar. Eu não tenho a memória, até hoje, pelo menos, de ter transferido para Deus nenhuma das minhas dores, sofrimentos ou mazelas. As dores me aconteceram, os sofrimentos eu aumentei, criei ou não. E as mazelas acontecem a todo homem, basta estar vivo. Só não dá em poste de ferro. Mas a capacidade que a piedade imatura tem de transferir para Deus toda dor, sofrimento e calamidade é impressionante. E os salmos não nos apresentam isso aqui como uma doutrina, como um modo de se comportar. Nos apresentam apenas como uma existencialidade em agonia. Não tem nada para ser imitado aqui, só tem a dor humana sendo vazada, só isso. É uma poesia do abismo, da alma humana e das suas transferências. Aí ele prossegue e diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor. E olha a auto-vitimização. Toda vez que ele diz dia após dia, venho clamando, e tu transferes, tu não me ajudas, tu determinas que eles me tratem mal, e vai. É uma mistura de piedade imatura com auto-vitimização, dá um caldo horroroso de natureza existencial. Aí ele diz, numa oração que ainda carrega o desaforo do aflito: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão, os finados se levantarão para te louvar? Em outras palavras, tu contas com louvor enquanto eu estiver vivo, por isso me deixa viver, porque se eu morrer, tu já eras, não vai ter ninguém para te louvar. Por que tu maltratas quem te louva? É a pergunta dele. Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Por que tu me pões no abismo existencial e na sepultura? Eu vivo te louvo, eu morto não te exalto. Por que tu fazes isto comigo? É a pergunta que subjaz. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Ele não sabia que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Para ele, o sentido de Deus só aconteceria se ele pudesse ser a manifestação bem-aventurada do testemunho da bondade de Deus. São esses piedosos imaturos que acham que Deus está irremediavelmente condicionado à vida deles. Se eles estiverem bem, Deus se manifesta bem. Se eles estiverem mal, eles dizem: Deus, olha, o teu testemunho na minha vida está ruim, porque tu não estás me fazendo bem. Por que tu me largaste, se eu sou o teu porta-estandarte? Mas eu, Senhor, clamo por ti, por socorro. Aí ele vai, não é mais de dia em dia, é desde antemanhã. Eu estou te pedindo misericórdia desde anteontem, desde haver o dia de ontem. A minha oração se antecipa diante de ti e tu não me ouves. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma? O imaturo
imaturo, o piedoso imaturo, é o grande transferente, coloca na presença de Deus tudo que sente. Quando o que ele sente é bom, ele diz que Deus é bom. Quando o que ele sente é mal, ele diz, na melhor das hipóteses, que Deus é omisso e esquecediço. Porque ocultas de mim o teu rosto? Porque ele não anda pela fé, ele anda por emoção, sensação, sentimento, circunstância, validações do imediato. Se ele não tem nada disso bem claro, bem nítido, bem provado, bem demonstrado diante dele, se as sensações são todas ruins, os sentimentos todos contrários, e os antagonismos se manifestam como rejeição, abandono e silêncio, ele culpa Deus na mesma hora, como você faz, como a maioria aqui faz. E a autopiedade não para de crescer. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço que eu carrego essa angústia de te servir, de te obedecer, de ser bom, de ser justo, de ser reto. E quanto mais eu tento ser a bondade de Deus manifesta, mais eu sofro porque não sou entendido e sou cobrado para que eu exista num estado sobranceiro de felicidade, e eu já não aguento. Olha a minha dor, olha a minha agonia, olha a minha depressão, olha a minha tristeza. Eu não sei mais fingir que sou feliz, ó Deus, porque eu ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores eu ando desorientado. Ele não se localiza na vida e transfere para Deus a sua agonia. Ele diz, eu não sei quem eu sou no mundo, a culpa é tua. A minha desorientação vem de ti, ó Deus. E por sobre mim passaram as tuas iras. Coitado, ele não tem a menor ideia do que é ter a ira de Deus passando em cima da gente. Sobra nada. Não sobra nada. Como é fácil no dia da agonia a gente imaginar que a nossa dor acontece porque a mão de Deus está pesando sobre nós. Se a mão de Deus pesar sobre mim, eu inexisto na mesma hora. Eu nunca experimentei a mão pesada de Deus, eu só experimentei o amor disciplinador de Deus. A ira dele, graças a Deus, até hoje jamais. Eu não suportaria, ninguém suportaria. Mas ele diz, por sobre mim passam as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Mas o cara continua orando. Como é que o terror de Deus deu cabo de mim se eu continuo capaz de orar, mesmo que seja a oração da lamúria? Eu estou vivo. Eu estou vivo. Nada aconteceu ainda porque eu estou vivo. Se eu estou vivo, tudo pode ainda acontecer. Eu estou vivo, aqui, agora. Mas a autovitimização não deixa o cara perceber nem que está vivo para recomeçar. Aí ele diz, os teus terrores me rodeiam como água, de contínuo, há um tempo me circundam, há um tempo me circundam, os teus terrores. É por isso que esse texto é muito lido lá dentro daquela cisterna vazia hoje, porque é como se o indivíduo tivesse sido posto pela boca da cisterna, amarrado com cordas, ferido dentro da água, da escuridão da cisterna. Aí literalmente ele conseguiria dizer, eles me rodeiam, os teus terrores me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Eu estou na cisterna da agonia, afogado nas águas dos teus terrores, é isso que ele diz, embora os terrores sejam dele,
as agonias sejam dele, os medos sejam dele, as lamúrias sejam dele, os juízos sejam os dele mesmo, vaticinados contra ele próprio, feitos todos em nome de Deus, como se Deus fosse esse sádico com prazer em maltratá-lo. Mas é assim que a alma deprimida fica. E ele conclui de maneira sem solução. Diz: para longe de mim afastaste amigos e companheiros. Deus não afasta amigos e companheiros da gente. Amigos e companheiros podem se afastar da gente, mostrando que foram, mas nunca foram tão amigos assim. Companheiros foram, mas nunca se solidarizaram tanto assim. Eles gostavam de nós na nossa saúde, na nossa prosperidade, no nosso equilíbrio. Mas, como todos bons amigos e bons companheiros, na hora que a dor, a enfermidade, a calamidade, ou a pobreza, ou a miséria, ou a má fama te acometem, eles fogem, como quem foge de um ente radiativo, de um ente contaminante, de um ente com poder de transferir mazelas para os circunstantes. Assim agem os amigos, assim agem os companheiros. Mas a maturidade sabe que não foi Deus quem fez isso. Foram eles que se puseram de longe. E agora, ele diz, terminando: os meus conhecidos, já não amigos nem companheiros, mas os meus conhecidos, são apenas trevas. Os que eu pensei que eram amigos e companheiros debandaram. Eu fiquei apenas com afinidade com as trevas. E eu sei que tem muita gente me vendo aqui, me vendo agora, deitado nessa cama ou andando, ou me ouvindo num podcast, ou me assistindo num celular, ou num laptop em algum lugar, em algum canto do planeta, gemendo os mesmos gemidos, caminhando nas mesmas agonias, fazendo as mesmas transferências culposas para Deus, porque foram ensinados que o Deus deles jamais consentiria que nenhuma circunstância das trevas lhes acometesse. E agora estão eles aí, no meio da treva, da agonia, nunca tendo sido ensinados que aquele que me leva para pastos verdejantes e para água tranquila é também o mesmo que caminha comigo no vale da sombra da morte. Eles querem um Salmo 23 só de pastos, luzes e águas frescas, mas não sabem entrar nos túneis escuros e nem lidar com os inimigos, nem aprenderem a serem ungidos no meio dos adversários e das adversidades, crendo que atrás vem bondade e misericórdia, porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Não aprenderam. São imaturos, são piedosos e imaturos, e o mundo está cheio de piedosos e imaturos, cheios de fantasia, de ilusão. Para quem se ensinou que Deus não permite que nenhuma coisa desagradável aconteça. Nunca creram no Evangelho, nunca levaram Jesus a sério. Parecem nunca ter ouvido Jesus dizer que o bem e o mal acontecem a todos. A diferença é que uns constroem a vida na rocha e aguentam as intempéries da existência. Outros edificam a casa na areia e são tragados pelo pantanal das incertezas, das inseguranças. Essa é a única diferença. Mas tudo acontece a todos.
Jesus ensina. Como quando ficaram impressionados e disseram a Jesus: tu viste o que aconteceu com aqueles 18 que subiram na torre de Siloé e a torre caiu na cabeça deles? Que calamidade! Jesus disse: por que vocês estão impressionados? Foi apenas um acidente físico. Foi apenas o livre-arbítrio fenomenológico da física. Não teve nenhum compadrio entre a física e Deus para esmagar 18 pessoas. Não. É só um fenômeno. Por que vocês têm que botar julgamento moral até numa pedra que cai? Mas se não vos arrependerdes de fato e não vos tornardes de fato humanos, todos igualmente perecereis, foi o que disse Jesus. Eu sei que eu estou falando com gente que está tentando me contradizer, dizendo: isso só está acontecendo com você porque você está aí sentado, num lugar calmo, silencioso, com uma aguinha correndo ao seu lado. Ah, meu irmão, mas isso aqui eu fiz com muita perseverança, amor de Deus, todo dia. Isso não nasceu aqui não, isso é obra de boa vontade, de determinação, de fé, de esperança e de prazer. Senão não aparece, senão não surge do nada não. Tivesse eu ficado entregue a mim mesmo, a partir de 1998, quem quer que ainda guardasse algum carinho por mim me visitaria num cemitério no Parque da Colina, em Niterói. E não haveria nada do que hoje há. Sendo atingido há 21 anos por uma palavra de vida que não parou, que continuou. E que continuou por quê? Porque pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia de Deus, eu não chamei as trevas de minha companhia. Não me entreguei a ela. Pela fé, em nome de Jesus, eu olhei, só tinha escombros. Não tinha sobrado nada, tinha caído tudo, ninguém ficou. Ninguém ficou. Uma pedrinha depois da outra, um muro depois do outro, um telhado depois do outro, uma planta depois da outra. Ao invés de dizer de dia e de noite eu clamo desesperado: onde tu estás? Por que me abandonaste? Tu queres me ver na sepultura? A sepultura não vai exaltar o teu nome. Ao invés dessas orações, houve ações. Orações como ações, orações como ações, ações como orações, orações como ações, ações como oração. Porque o Senhor é bom, porque o pecado foi meu, era meu e é meu. Eu é que tenho que me levantar dele, eu é que tenho que olhar para o alto, eu é que tenho, mesmo me sentindo horrível, tenho por emoções, por sentimentos, por angústias, nem por agonias. Elas, quando vêm, são rasgadas em nome de Jesus, e a gente levanta, respira sem ar, toma o fôlego da fé e vai. E vai. É só o que eu sei, foi só o que eu aprendi até aqui sobre como rasgar as agonias e meter a cara para além do véu das desesperanças. Botar o pé, tomar ar na fé, sem emoção, sem sentimento algum, sem nenhuma coadjuvância do bem-estar. Tomar ar na fé, me levantar na esperança e caminhar no amor, um dia depois do outro, sem lamúria, confessando que aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam,
voltarão com júbilo trazendo os seus feixes. Este é o meu salmo de todo dia. É com ele que eu espero viver até o último dia da minha vida. Não o salmo das trevas, mas o salmo que não se importa com as trevas, porque as trevas e a luz são para ti, ó Deus, a mesma coisa. E eu te imploro que essa palavra da vida, palavra da fé, palavra de Jesus, palavra evangelho, palavra boa nova, alcance o coração de todos, sacuda, tire, rasgue o manto das trevas, tire a face da autovitimização, desenraize do coração o espigão da agonia e coloque todos esses que estão vendo e ouvindo essa palavra de pé para tomarem ar pela fé, rasgarem a mortalha e assingrarem a vida em nome de Jesus, com essa esperança que espera contra a esperança e não sabe desistir, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Em nome de Jesus. Amém e amém.